pessoal? Essa aula de hoje eu resolvi dar conceitos básicos do direito tributário para que ninguém fique com dúvidas em relação ao direito tributário, porque o meu objetivo é que todos compreendam o que é o direito tributário. Então vamos começar? Nós vamos começar do nascimento até a morte do tributo. Vamos lá? Então vamos começar com a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é aquela previsão lá na Constituição de que o Estado poderá cobrar aquele tributo. Está lá na Constituição. Pois bem, aí cada ente tributante, a União, os estados, o Distrito Federal, o município, vai instituir sua lei cobrando com a possibilidade de cobrar aquele tributo. Em tudo isso aqui até agora é hipótese de incidência. Agora vamos lá. Quando acontece um fato concreto que se amolda aquilo que está lá na Constituição, lá na legislação, o que acontece? Surge o fato gerador. Surge o fato gerador. Então, se você adquire um veículo, agora no mês de agosto, você vai pagar o IPVA. Só para lembrar que todo ano o IPVA é anual, então todo ano você tem que pagar aquele tributo. E tem impostos que você paga a cada operação e é outro detalhe. Agora a gente vai falar só de conceito. Então, se você adquire uma casa, você é proprietário de um imóvel, então naquele momento que você adquire o imóvel, o que acontece? Nasce a situação concreta, que é o fato gerador. Nasce o fato gerador, ok? Quer mais um exemplo? Se você transfere um imóvel para outra pessoa, uma compra e venda, eu tenho um imóvel e vou transferir para outra pessoa, então vai nascer o quê? O fato gerador sujeito ao imposto sobre a transmissão de imóveis, porque há cobrança deste imposto. Entendido então o que é o fato gerador? É o fato concreto que se amolda à norma e realiza então o fato gerador. Ocorre o fato gerador. Pois bem, depois que aconteceu aquele fato concreto que se amoldou à norma e criou o fato gerador, depois disso vem o quê? O Estado vai cobrar da pessoa aquele imposto. Então surge daí o quê? A obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela se divide em duas obrigações. Pode ser a principal e a acessória. Vamos dar um exemplo de obrigação principal? O imposto de renda. Todo dia 30 de abril, todo mundo sabe que é a data prevista para se fazer o ajuste da declaração do imposto de renda. Claro, gente, eu estou atualizada. No mês agora de junho, venceu o prazo neste ano de 2020, porque devido à pandemia, foi alterada a data do dia 30 de abril para 30 de junho. Então, o que acontece? Tem uma obrigação acessória, ou seja, a de entregar a declaração de ajuste anual do imposto de renda até 30 de junho. Se não fizeram até o dia 30 de junho, vai pagar uma multa acessória. Agora bem, observe bem, o imposto de renda é o imposto sobre a renda que você auferiu durante o ano anterior. Então, tudo que você de renda que você auferiu no ano de 2019, você vai apurar se vai ter imposto a pagar. Aí é a obrigação principal. Então, em relação ao imposto que você vai ter que pagar, obrigação principal. Em relação ao prazo, alguns requisitos que a legislação diz que você tem que cumprir, obrigações acessórias. Aí é o prazo de entrega da declaração de imposto de renda, é a necessidade de emitir uma nota fiscal. Não fazendo isso, o que acontece? Obrigação acessória. Entendido aí? Então, bem, tem a hipótese de incidência, aconteceu o fato concreto, fato gerador, surgiu a obrigação,
tem a principal e a acessória. Obrigação principal é o valor do imposto que você tem que pagar. Obrigação acessória é em razão do descumprimento de um requisito legal que você tem que pagar, né? Esses exemplos aí que eu falei, de prazo, de emissão de nota fiscal, de cumprimento de algum requisito que consta da legislação, ok? Então, escriturar os livros fiscais são obrigações acessórias. Você tem a obrigação, mas você não tem que desembolsar nenhum valor. Por isso se chama obrigação acessória. Claro, se você não cumpre a obrigação acessória, ela se torna principal, porque você vai ter que desembolsar a multa, se tornando obrigação principal. Depois da obrigação, o que acontece? O Estado, o ente tributante, o governo, o que ele vai fazer? Ele vai apurar quanto que você vai ter que pagar a título de imposto. Então, no IPVA, ele vai lá, calcula aquele imposto e mostra para você quanto que você tem que pagar daquele imposto. Quando ele apura este valor, ocorre o quê? O lançamento tributário. Então, o lançamento tributário, que é um outro conceito muito utilizado no direito tributário, é quando se apura, quando o governo apura aquele imposto, calcula aquele imposto e entrega para você o valor que você deve pagar ao governo. Então, é o lançamento tributário. Feito o lançamento tributário, surge o crédito tributário, outro conceito. O que é o crédito tributário? É aquele valor que o Estado vai receber daquela pessoa. Você não comprou o veículo? Ela não apurou o valor que você tem que pagar? Então surgiu aquele valor lá que é o chamado crédito tributário. Ela tem um crédito do imposto a ser recebido e você tem que pagar aquele valor para ela. Então, crédito tributário é o total que você vai ter que pagar ao governo. Nesse crédito tributário, tanto tem o valor do imposto como multas. Aí é o somatório global, é o montante do total que você vai ter que pagar ao governo. Então, estamos no crédito tributário. Recapitulando, hipótese de incidência, que está previsto lá na legislação, na Constituição, primeiro na Constituição, na legislação, depois ocorreu o fato concreto, realizou aquilo, é palpável, o caso concreto, então surge o fato gerador, surgiu o fato gerador, nasce a obrigação tributária, que é da pessoa pagar o imposto ao Estado. Aí o que acontece? O Estado calcula aquele valor, é chamado lançamento tributário. Depois do lançamento tributário, o governo informa a pessoa o quanto ela deve pagar. Neste valor inclui o quê? Tanto o valor do imposto quanto das multas, se houver. Então, esse total, esse montante é chamado de crédito tributário. Entendido? Agora vamos lá. O governo, o fisco, a Receita, tem o prazo de 5 anos para informar quanto que você deve pagar a título daquele tributo, entende? Regra geral. Alguns casos, a própria pessoa faz o cálculo e mostra para a Receita. E depois ela diz se está correto ou não. Então, neste caso, ela tem um prazo de 5 anos para apurar e demonstrar quanto que você deve pagar. Se o fisco, se a Receita, se o governo não fizer isso dentro do prazo legal, ela não poderá mais fazê-lo, ela não poderá mais cobrar. Esse prazo é um direito que ela tem de apurar constituir o crédito tributário, de apurar o valor que você deve pagar. Esse prazo é chamado de decadência tributária. Decadência tributária, portanto, é o prazo em que o Estado tem para se apurar aquele imposto e dizer à pessoa quanto que ela vai pagar. Se não fizer neste prazo, o que acontece? Não poderá fazer mais. Isso significa o quê? Um exemplo, se você tem um veículo que ela não cobrou IPVA, depois de 5 anos não vai poder mais te cobrar. Entendeu? Mesmo que você tenha aquele veículo lá. É só um exemplo, tá bom? Imposto de renda. Se você não declarou o seu imposto de renda
lá de 2014, por exemplo, e agora ela não vai poder mais, ela não vai poder cobrar não, ela não vai poder mais informar para você que você está devendo aquele imposto lá do 2014. Por quê? Porque ela tem esse prazo somente de 5 anos. Se não fizer, não poderá fazê-lo mais, ok? Pois bem, depois que ela constituiu o valor, entregou para você, está dentro do prazo, tem o prazo para te exigir de você essa cobrança, esse pagamento até 5 anos para frente. Se ela não exigir, se ela não cobrar de você esse imposto, esse tributo, no prazo de 5 anos depois que ela informou quanto que é que você deve, ela não poderá mais cobrar, entendeu bem? Então vamos lá, ela até te informou que você deve pagar o imposto lá de renda, vamos dizer, a Receita Federal te informou. Aliás, você falou quanto que tinha que pagar e ela tá lá guardando. Se ela demorar mais de 5 anos sem cobrar, o que acontece? Não poderá mais cobrar depois de 5 anos. O que isso significa dizer, gente? Na prática, entende? Se você não pagou o imposto de renda do ano de 2014, do ano 2013, do ano 2011, 2005, a Receita não poderá ir atrás de você para cobrar este imposto que já era para ter sido cobrado há 5 anos atrás, ok? Então, o prazo que ela tem para exigir a cobrança é de 5 anos. Não fazendo dentro desse prazo de 5 anos, ela não poderá fazer mais. Entendido bem? Então, este é o ciclo do nascimento à morte do tributo. Começa com a previsão legal e termina lá com o pagamento, ou não, né, se passar do prazo, com a prescrição, tá certo? Então tem a hipótese de incidência, previsão legal, fato gerador, é quando ocorre um fato concreto, e aí poderá o Estado poderá o Estado cobrar daquela pessoa. Depois disso, surge a obrigação, imediatamente surge a obrigação da pessoa em pagar. E aí o que acontece? Surgiu a obrigação, tem a obrigação principal de pagar o imposto e a obrigação acessória, que é alguma exigência legal que ela faz. Pode ser entregar uma declaração do imposto de renda. Depois da obrigação principal e acessória surge o que, gente? O Estado faz o quê? O lançamento tributário. O lançamento tributário, ela apura o valor que deve ser pago ao Estado, ok? Que é chamado de crédito tributário, que é o montante que você vai desembolsar para pagar aquele imposto. Nesse crédito tributário, tanto tem o valor principal quanto as multas, juros, é o total global. Isso é chamado de crédito tributário. E qual o prazo que ela tem para fazer isso? Qual o prazo que a Receita tem? 5 anos. Se ela não fizer dentro desse prazo de 5 anos, não poderá fazer mais. Esse prazo é chamado de quê? Decadência tributária. É o prazo decadencial, ou seja, dentro deste prazo, se ela não fizer, não poderá fazer mais. Pois bem, a Receita, o Estado fez o cálculo dentro desses 5 anos e esqueceu de cobrar. Entendeu bem? Se passar 5 anos, também não poderá mais cobrar este imposto. Esse prazo que é para exigir o pagamento do imposto são 5 anos. Se não for pago dentro de 5, se não fosse pago não, se ela não exigir aquele imposto dentro de 5 anos, também não poderá mais pagar. Compreenderam então o nascimento a morte do tributo? Qualquer dúvida, pessoal, deixe a sua pergunta aí. Eu gosto de ensinar, tá bom? Pergunte que eu vou responder a vocês. Eu quero ter certeza que aquele direito tributário que as pessoas acham complicado, difícil de entender, muito abstrato, seja palpável, seja comparável a qualquer direito
penal, civil, qualquer outro tipo empresarial que as pessoas têm mais facilidade em aprender, tá bom? Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha, ok? Até a próxima aula e inclusive eu te peço o seguinte, tiver interesse em algum assunto, por favor, deixa aí sobre o que você quer saber. Fala pra mim, eu gosto. Se tem uma coisa que eu gosto é de estudar, tá bom? Gosto de estudar e também de ensinar, tá bom? Estamos juntos, até a próxima aula.